Bom dia, irmãos. Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor estejam com todos nós, neste culto que nós nos reunimos para prestar a Ele. Vamos todos juntos em pé, lermos os Salmos 98, versículos de 1 a 9. Vamos ler todos juntos. Salmo 98, de 1 a 9. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, e julgará o mundo com justiça, e os povos com equidade. A carta de Romanos diz que nosso Deus é um Deus justo. Isso é um atributo dele. Nosso Deus é um Deus justo porque Ele nos concede, é uma ação dele, porque Ele vem ao nosso encontro. E, ao mesmo tempo, é uma graça, é uma dádiva de Deus. E esse texto termina dizendo que Deus julgará os povos com justiça e com equidade. Nós estamos aqui hoje para louvar o nome do Senhor, para render a Ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade, que é isso que Ele merece. Vamos cantar juntos o hino número 10, em louvor ao nosso Deus. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, oh, louvai-o, aleluia. Do sol dourado a refugir, do lua em prata reluzir, oh, louvai-o, oh, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, infindas bênçãos cantas já, ó, louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai. Oh, louvai-o, oh, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, oh, louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, oh, louvai-o, oh, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome, convocados que somos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós queremos que
esse culto seja todo em adoração ao Teu nome. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto, e tudo que aqui for feito, Pai, seja para glorificar o Teu nome. Que cada coração aqui, que cada ato desse culto, seja na palavra, seja no louvor, seja na oferta, seja na ação de graças, em tudo, Pai, nós rendemos louvor e honra ao Teu nome. Que esse culto, Pai, seja para nós um privilégio, para que nós possamos sair daqui e ser sempre testemunhas Tuas, aonde nós estivermos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos cantar louvores ao Senhor. Logo de manhã, quero te buscar. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim do dia. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Esse cântico disse que, na realidade, Deus sabe muito bem tudo aquilo que vai no nosso coração. E quando a gente ora a oração do Pai Nosso, né, a gente diz, Pai Nosso que estás nos céus, ou seja, o nosso Pai que nos conhece muito melhor do que nós mesmos, mas ao mesmo tempo esse Pai está no céu, ou seja, Ele tem todo o poder. Tu és soberano, Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, e mesmo sendo tão grande, tão poderoso, Ele se importa com cada um de nós. Ele sabe exatamente o que vai no mais fundo do nosso coração. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Vamos de novo para o início? Pense nas palavras que você está cantando. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. O próximo cântico fala que nós entronizamos Jesus. Bom, obviamente, Jesus ele é rei, independente de nós mesmos. Ele é Senhor de todo o universo. Mas a gente pode fazer com que Jesus seja rei na nossa vida. A gente pode colocar Jesus em primeiro lugar. A gente pode submeter nossa vontade, nossos pensamentos, nossas palavras a Ele. E é esse compromisso que eu acho que nós assumimos quando cantamos esse cântico. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. No início. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Mais uma vez. Jesus. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Vamos nos assentar. Irmãos e irmãs, queremos saudar a todos na paz e no amor do Senhor Jesus. Estamos em período de férias. Vocês não estão de férias, ou então se tem alguém... tem um de Florianópolis aí, que a gente sai de férias e vai para Florianópolis. Tem gente de Florianópolis que vem passar férias aqui, né? Então eu queria pedir aos nossos irmãos, as pessoas que pela primeira vez nos visitam, que se coloquem de pé para serem conhecidos da igreja. Você não é a primeira vez, mas pode levantar, filho do Oreovaldo. Ele que é de Florianópolis. Nós damos nossas boas-vindas a vocês e que se sintam bem em nosso meio e tenham a oportunidade de, nesta ocasião, louvar a Deus junto conosco. Como eu disse, estamos em época de férias, o reverendo Juarez está em férias e está em Guarujá. O reverendo Orlando já andou por São Paulo, agora parece que está hoje em Foz do Iguaçu,
mas no fim da semana, lá pelo dia 15, ele estará de novo aqui para reassumir as suas funções. Nós queremos cumprimentar calorosamente os nossos jovens que passaram no vestibular. Eu já dei um abraço no Gustavo. Onde é que está o Gustavo? Hein? Olha lá o Gustavo lá. Tem mais algum dos... Fica de pé, Gustavo. É uma salva de palmas para o Gustavo aí que passou no vestibular. Aqui, mais alguém aqui, da Larissa, o Ian, Arthur, deve estar se recuperando aí em algum lugar aí, passando as suas férias. Nós damos graças a Deus, louvamos a Deus pela vitória que esses jovens moços e moças alcançaram passando esta prova tão árdua que é o vestibular da Federal. E que os seus estudos sejam muito abençoados, tenham saúde, tenham tudo o que é necessário para realizar as suas metas. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Façamos em conjunto a leitura dos versos 1 a 4. Romanos 6, 1 a 4. Leiamos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós, pela graça do Senhor, temos novidade de vida, temos a oportunidade de ter uma vida nova, libertos do pecado. Mas eu não peco mais. Nós, infelizmente, pecamos ainda enquanto estivermos aqui na terra, mas nós não nos alegramos no pecado. Nós não nos sentimos bem no pecado, como, por exemplo, um suíno, um porco, gosta de se resfolegar na lama. Não, nós queremos que o Espírito de Deus esteja sempre trabalhando em nós, nos limpando, nos purificando, nos mantendo na sua presença. É por isso que nós lemos este trecho e vamos pensar sobre ele, meditar sobre ele e orar, cada um individualmente, abrindo o seu coração diante do Pai, para que Ele atue na nossa vida, nos nossos trabalhos, nas nossas aflições, nas nossas alegrias, em todo momento, que o Senhor seja o nosso guia e protetor. Vamos orar. Coloquemos de pé.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, nos sentimos privilegiados por esta oportunidade que temos de estar nesta casa de oração. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu aceites a oração do Teu povo. Cada um orou da sua maneira, do seu jeito, do seu modo. Cada um apresentou-se diante de Ti, sabendo que, como Pai, Tu nos recebes, Tu nos aceitas, Tu nos corriges, nos disciplinas e nos dás sempre a Tua graça e a Tua misericórdia. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu abençoes o Teu povo, que se encontra aqui neste local, mas também nas suas férias, em outros e variados locais, mas também o Teu povo, a Tua nação, em toda a face da terra, nação que Te busca, que Te serve e que procura honrar e bendizer o Teu nome. Nós Te rogamos, Senhor, que Tu nos orientes para que possamos viver a vida cristã de acordo com a Tua vontade, que nós possamos ter a experiência maravilhosa de caminhar junto com Cristo todos os dias da nossa vida, que nós possamos ter as vitórias e resultados que esta vida cristã nos pode proporcionar. Abençoa cada pessoa aqui presente, os que nos visitam, os que estão sempre conosco, todo o Teu povo que Te busca, porque nós sabemos que Tu estás sempre a nos buscar, a nos cercar com o Teu cuidado e com a Tua bênção. E nós sabemos, ó Deus, que sem a Tua graça nós não podemos ter uma vida verdadeira. Por isso nós Te rogamos, derrama sobre o Teu povo, sobre cada um de nós, o Teu Espírito, a Tua graça maravilhosa. E nós queremos também, ó Deus, aprender a orar como o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos dos maus, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, vamos ler alternadamente o texto que está em Provérbios, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Provérbios, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos leem os versículos pares. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esse texto que alguns defensores da teologia da prosperidade usam, ele, na verdade, ele é uma chamada ao comprometimento com o reino de Deus. Ele é uma chamada e uma forma, um ensinamento de como crescer espiritualmente. Ele aqui não está falando de dinheiro, ele está falando que nós devemos sempre lembrar
dos ensinos do Senhor, dos ensinos de Deus e da sua palavra. Esse texto fala que nós devemos refletir sobre a misericórdia e sobre as verdades contidas na palavra do Senhor. E ele nos ensina também, nesse ato de comprometimento e crescimento espiritual, a responder com obediência aquilo que a sua palavra nos manda. E aí ele termina dizendo que a resposta vem do Senhor. Ele vai nos aumentar nossos dias de vida, ele vai fazer com que achemos graça diante de Deus e dos homens, e ele vai nos abençoar. Esse é o momento em que nós louvamos ao Senhor, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, e entregando como um ato de comprometimento, de crescimento da nossa vida espiritual, os nossos compromissos, as nossas ofertas e principalmente os nossos dízimos para a casa do Senhor, conforme Ele manda no texto de Malaquias 3:10. Enquanto os diáconos fazem o recolhimento das ofertas, nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino número 32. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Vamos ficar em pé. Convido as crianças para virem na frente. Pleno perdão, tu das que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de culto em que nós entregamos as nossas vidas, entregamos os nossos recursos,
entregamos o que temos para que seu nome seja proclamado, seu nome seja glorificado, para que mais pessoas possam vir a conhecer da tua palavra, do teu evangelho e principalmente da tua misericórdia e do teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, pelas crianças que estão aqui, te agradecemos pelos professores que cuidam delas, te agradecemos por elas, pelos pais que a trouxeram, para que elas possam também crescer em honra, em sabedoria, aprender da tua palavra e que possam também ser testemunhas tuas, desde criança, na escola, onde eles estiverem. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ajudado, tudo que o Senhor tem nos abençoado. Pelo alimento que o Senhor nos dá todos os dias, pela chuva, pelo sol, pelo calor, pelas estações do ano, por tudo que é da tua criação, Pai, que o Senhor fez para que nós pudéssemos desfrutar e para que pudesse honrar e glorificar o teu nome. Nós oramos nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Para nos guiar e orientar no estudo da Palavra de Deus, nós vamos abri-la na Carta aos Hebreus, capítulo 12. Para as Bíblias que tem inário, é a página 242 do Novo Testamento. Hebreus, capítulo 12. Versos 1 a 3. Vamos ler em uma só voz este trecho. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que tu nos guies, nos orientes e que o nosso coração esteja aberto para o ensino da tua palavra que abrimos diante dos nossos olhos. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós sabemos que a nossa vida é uma carreira. A nossa vida é um caminhar constante. De várias e várias formas, nós vamos levando a nossa vida. Uns por caminhos bons, outros por caminhos maus. Mas para aqueles que estão alicerçados na palavra do Senhor, nós estamos levando a nossa vida na carreira cristã. Então, o nosso meditar nesta manhã será sobre a vitória na carreira cristã, pois é a carreira cristã que nos encaminha para a verdadeira vitória, sucesso e êxito na vida, pois muitas pessoas têm as suas carreiras. Um tem a carreira de advogado, outro tem a carreira de médico, outro tem a carreira de funcionário público, de militar, e assim por diante. Mas nós não estamos falando das carreiras como ofícios, como atividades que as pessoas exercem para ganhar a vida, para ter um sentido na sua existência. Nós estamos falando de uma carreira em que advogados, pessoas que têm
a sua vida no lar, pessoas que vivem todos os tipos de atividade humana, devem levar quando estão nesta carreira que nós chamamos de carreira cristã, pois a carreira cristã é aquela mais importante. Não existe carreira cristã sem que haja a pessoa do Senhor Jesus junto conosco nesta carreira. Há outras carreiras, por exemplo, carreiras esportivas. Pessoas que vão correr na 89ª prova de São Silvestre. No fim do ano, muitos de nós nos reunimos diante da televisão para ver aquele esforço de milhares de corredores que vão correndo para que um queniano ganhe o primeiro lugar, né? Pois, ou quando não é um queniano, é um etíope, mas dificilmente a gente vê outras pessoas. O meu sogro gostava de ver essa corrida, e quando o queniano ganhava, ele dizia assim: também estão acostumados a correr de leão e leopardo? Mas nesta corrida do final na virada do ano de 13 para 14, havia um corredor ilustre. Reverendo Carlos Orlandi, corredor da São Silvestre. Inscrição 8712, e tem a sua categoria IPC Running. A Igreja Presbiteriana de Curitiba correndo, né? O tempo de percurso, 1h, 41 minutos e 53 segundos. Classificação, 10º, 1000º, 149º. Bom, vamos dizer, poxa, por que ele não tirou uma classificação melhor? Não, ele também está competindo com atletas profissionais. Muita gente que várias e várias vezes já correu esta corrida de São Silvestre, e gente que vem de muitos e muitos países. O importante, na realidade, é competir. Ele disse que ele chegou quarta-feira aqui, trazendo a sua medalha, e todo alegre por ter participado da corrida de São Silvestre. Olha ele correndo aí, camisa verde aí, o número 8712. Mas ele tinha um companheiro que eu esperava encontrar sentado hoje de manhã, mas ele deve ter ido para a praia, é o Paulo Dominoni, filho do Riva e da Miriam. E ele correu pela família Dominoni, 1h, 45 minutos, 13 segundos, classificação 12.081. O Orlando ganhou dele bastante, né? Mas, assim, o Renan, né? O Renan, que muitos conhecem aqui, o Renan já escreveu no Facebook para o Orlando se ele poderia ser companheiro, perfeitmente. Se você tiver perna para correr, pode vir, né? Eu não me candidato, né, porque já passou meu tempo. Eu não corri antes, não é agora que eu vou correr. Mas o importante é nós vermos que as pessoas estão se mexendo, que as pessoas estão se alegrando. E nas suas férias, o reverendo Orlandi deu esta participação da Igreja Presbiteriana de Curitiba correndo na prova de São Silvestre. E mais gente corre, não? Esse não sou eu. Esse não sou eu. Parece mais o Ronaldinho Fenômeno.
mas nós vemos algumas semelhanças e algumas diferenças entre uma carreira esportiva e a carreira cristã. Bom, essas são as medalhas. Uma medalha igual a que o reverendo Orlandi conquistou na sua carreira, da Silvestre, edição 89. Mas nós vamos falar, com esta deixa que nos dá a prova esportiva, a respeito de uma carreira que não é uma carreira esportiva, mas é muito mais importante que uma carreira esportiva, que é a carreira cristã. A carreira cristã, como eu já falei, não é uma carreira profissional, não é uma carreira de ofício, a carreira que cada um de nós deve correr. A carreira cristã é uma carreira na qual nós devemos participar. Agora, quais são as razões pelas quais nós vamos participar? Os que vão para a São Silvestre vão lá para encontrar alegria, para ver aquela muvuca toda que se cria, né? E tem essa participação. Mas nós não vamos participar da carreira cristã só para fazer barulho, nem para ficar vendo novidades. Nós vamos participar na carreira cristã e vamos ver as razões. Primeira razão, ela é a carreira que nos está proposta pelo próprio Deus. Nesse versículo 12, no final, nesse capítulo 12, no final do primeiro versículo, diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem é que propôs essa carreira para cada um de nós? Quem que nos deu essa oportunidade e esse privilégio de correr a carreira cristã? É Deus que nos deu este privilégio. É Ele que nos chamou, é Ele que nos convocou, que nos deu a inscrição para esta carreira. Mas essa carreira, então, tem suas etapas. Como é que nós nos inscrevemos? Nós não nos inscrevemos para esta carreira. É Ele que nos convida, é Ele quem nos convoca, é o Senhor Jesus que nos chama e que nos alista para esta carreira cristã. Cada um de nós, todos vocês que estão aqui, fazem parte, não da São Silvestre, mas desta carreira cristã para a qual o Senhor nos alistou, nos convocou. Ela começa com Jesus, quando Jesus nos chama, quando Ele nos convida, e quando nós aceitamos o seu convite, quando nós o recebemos como o Salvador único e suficiente da nossa vida, que nos livra de todas as nossas misérias e nos dá esta oportunidade de correr esta carreira. Mas, depois de nos chamar para correr esta carreira, Ele nos mostra a necessidade de preparação. É necessário nós nos prepararmos. Como um atleta, como Paulo fala numa de suas epístolas, o atleta em tudo se domina. Ele se domina. É necessário que um atleta tenha disciplina, tenha exercício. Quem vai correr uma prova, seja de uma maratona, seja da São Silvestre, não pode levantar da cadeira e sair correndo sem preparo. Tem que se alimentar bem, tem que ter um exercício suficiente, porque senão não vai ser capaz de terminar. E só ganha a medalha da São Silvestre quem terminar a São Silvestre em 2 horas. Passou de 2 horas, já não ganha mais medalha. Mas na carreira cristã, nós somos chamados, nós somos
pelo Senhor, somos preparados pela disciplina espiritual que se exercita através do conhecimento da palavra de Deus, pelo conhecimento da Bíblia, por aquilo que um pregador já disse, nós necessitamos de vitamina BO. Já ouviram falar dessa vitamina BO? O Ezequiel, que fala muito de vitamina, né? Vitamina BO. Vitamina BO. Vitamina BO quer dizer vitamina Bíblia e oração. Nós precisamos, para correr a carreira cristã, estarmos sempre tomando esta vitamina BO, Bíblia e oração, porque senão nós não teremos capacidade de continuar a nossa carreira cristã. Exige, então, uma preparação e é necessário que a gente se prepare. Aqui o texto fala, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. É necessário, quando a gente vai correr, que tenha uma roupa esportiva. Ninguém vai correr de sobretudo, ninguém vai correr mesmo correndo na Europa, na época de inverno, as pessoas correm com roupa esportiva. É necessário desembaraçar do peso, porque o peso é mais alguma coisa para carregar, para dificultar, para tirar energia. Mas a palavra em grego que o autor desta carta aos Hebreus utiliza para falar de peso é uma palavra muito pesada. É a palavra onkos. A palavra onkos é a palavra que é usada para falar de alguma coisa muito desagradável, que é tumor. Onkos em grego quer dizer tumor, um peso. Então, oncologia é essa disciplina médica que trata das neoplasias, e coisas que nós não queremos ter no nosso corpo, mas que nós, infelizmente, podemos ter. Embora se diga que cada um de nós diariamente se livra de das neoplasias pequenas que vão sendo eliminadas pelo nosso sistema de imunidade, que é natural. Mas quando o nosso sistema de imunidade não funciona, há então a infelicidade deles de haver o crescimento deste peso, desses tumores. Mas na carreira cristã é necessário que a gente se livre desses pesos, dessas coisas que dificultam a nossa vida, que são não físicos, mas que se incrustam na nossa vida espiritual e dificultam a nossa vida pessoal, a nossa caminhada, o nosso relacionamento com Deus, a nossa disciplina para correr essa carreira cristã. Às vezes é uma pessoa com a qual nós não devemos nos relacionar e que acaba sendo este peso do qual temos que nos livrar. Às vezes é um hábito que também é um peso que está nas nossas costas e que devemos jogar fora. O escritor Max Lucado tem um livro muito interessante que ele fala, jogando fora os seus pesos. Nós temos que jogar fora as nossas cargas, jogar fora as coisas que nos dificultam o caminhar normal na nossa vida espiritual. Coisas que nós, às vezes, conservamos sem sabedoria e estamos acostumados, estamos viciados em algumas coisas que estão na nossa vida pessoal. E se nós começamos a meditar com seriedade, se queremos correr seriamente a carreira cristã, temos que ir jogando fora estes pesos. Temos que extirpar da nossa vida estas coisas que são
contraproducentes e que dificultam e atrapalham o exercício da nossa carreira espiritual. E o pecado que tenazmente nos assedia. Nós lemos na carta aos Romanos que Deus em Cristo nos livrou do domínio do pecado, mas Satanás não se conforma. Ele está sempre nos assediando, sempre procurando ganhar de novo terreno na nossa vida. Ele está sempre assediando, porque assédio é uma palavra que está sendo muito usada, daquele que quer entrar na nossa vida indevidamente. E o pecado que nos assedia. Quando às vezes, um dia me perguntaram, você pode explicar para mim uma coisa de pecado, mas não quero linguagem teológica, quero que seja uma linguagem normal. Eu pensei assim, me veio a ideia, quem trabalha com computador? Quem é que trabalha aqui com computador? Quase todo mundo. Ninguém trabalha aqui, ninguém levantou a mão? Muita gente agora já levantou a mão. Eu sei que quem não mexe com computador é a Mani, ela não gosta de computador, não aprendeu, mas tem muita coisa interessante e muita porcaria também dentro do computador. Mas a gente vai estar trabalhando com computador, né? E, de repente, ele não está trabalhando bem. De repente, ele começa a dar problema. E ele foi programado certinho pela Microsoft ou pela Apple ou por qualquer um que tem os seus programas, aquele deve funcionar direitinho. Mas é que aparece um sem-vergonha que cria um vírus e espalha esse vírus. E esse vírus entra no computador da gente e bagunça a programação. Estraga a nossa alegria. Assim é também o que acontece na nossa vida quando nós fomos muito bem programados por Deus. Nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, com a finalidade de viver na sua presença e nos alegrarmos sempre na sua presença. Mas o inimigo veio e lançou em nossa vida, na vida do ser humano, o vírus do pecado e bagunçou a programação que Deus tinha feito. Mas Deus nos livra desta maldição do pecado, desta coisa que estraga a nossa vida, quando Ele também em Cristo. Agora é muito mais complicado do que simplesmente mandar um técnico limpar a nossa máquina. Em Cristo, Ele fez o que nós não podemos fazer, o que técnico humano nenhum poderia fazer. Ele limpou a nossa vida, Ele limpou o nosso ser e nos deu novidade de vida. Podemos ter agora relação com Deus através de Cristo. Mas a carreira cristã é uma carreira que deve ser vivida com paciência e perseverança. Tudo que vale a pena na vida exige paciência. A gente vai fazer algum trabalho mais importante, temos que ter paciência, disciplina, cuidado, paciência, disciplina, perseverança. Muito pouca coisa acontece por acaso. A maior parte das coisas importantes da vida, eu acho que todas as coisas importantes da vida são resultado de trabalho paciente e perseverante. Tudo exige sacrifício, trabalho, perseverança. E a carreira cristã, acima de tudo, exige esta paciência. Pois, quando nós estamos na carreira cristã, em nossa vida, às vezes a estrada é cheia de dificuldades, cheia de obstáculos, ela é áspera, é difícil, é muita subida para vencer uma aflição, uma tribulação, e nós vamos continuando
com paciência, a paciência que o Senhor nos dá para ter, então, a continuidade da nossa carreira cristã nesta etapa mais difícil. E também a carreira cristã exige daquele que corre, aquele que é alistado por Cristo, aquele que faz esta carreira, exige dignidade. Como, por exemplo, na carreira de São Silvestre, ninguém pode correr com indignidade, tem que estar vestido convenientemente, tem que se comportar convenientemente na carreira, tem que ter um comportamento condigno, porque senão ele será tirado da carreira. A mesma coisa nós devemos ter na nossa carreira cristã, devemos ter esta, como Paulo fala em Efésios 4:1, que devemos andar de um modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Qual é este modo? Cada um é que é iluminado por Deus para saber a forma como andar. E dizem que o conquistador Alexandre o Grande, uma vez foi informado de que um de seus oficiais tinha se comportado de uma maneira inconveniente, tinha sido covarde numa determinada ocasião. E ele mandou chamar esse oficial e indagou o que tinha acontecido, e o oficial, então, confessou que ele não tinha se comportado de maneira conveniente. E ele perguntou: qual é o seu nome? E o oficial disse: me chamo Alexandre. Alexandre? Ou você muda de comportamento, ou você muda de nome. Porque você não pode estar no meu exército, no exército de Alexandre, se você não tiver a coragem suficiente para fazer esta carreira. Da mesma forma, na carreira cristã, ou nós mudamos de comportamento e passamos a ter um comportamento digno da carreira cristã, ou então precisamos mudar de título, mudar de rótulo, porque às vezes pode ser simplesmente um rótulo, mas para aquele que corre a carreira cristã, convocado por Cristo, ele dá esta dignidade, ele confere esta dignidade que o corredor tem que ter. A segunda razão é que a carreira cristã é a carreira que os heróis da fé correram e que nos incentivam a correr. Mas quem são esses heróis da fé? Nós temos no capítulo anterior da carta aos Hebreus os exemplos extraídos do Antigo Testamento, em que o autor, que nós não sabemos quem seja, mas é um autor bíblico, diz assim: Abel, primeiro que ele é citado aqui, né, Abel? Abel, Enoque, Noé, Abraão, chamado o pai da fé. E assim continua, Sara. E ele fala, então, de Moisés, e relata o que Moisés fez. E até uma mulher que tinha sido mulher da vida fácil, que não é tão fácil assim, e que foi purificada para estar nesta galeria de heróis da fé, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escarnos e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados no meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno.
todos esses obtiveram bom testemunho. São numerosos esses que, na antiga dispensação, foram testemunhos fiéis de Deus. Mas há também aqueles do Novo Testamento, começando com Estevão e João Batista, e o grande vulto de Paulo, que sobressai acima de todos pela sua coragem, pela sua dedicação, pelo ministério que ele realizou. É uma grande nuvem de testemunhas a nos dar, como se nós estivéssemos sendo orientados e observados por pessoas que têm muito mais experiência na carreira do que nós temos. Heróis de fé também na história da igreja, na nossa igreja, como Lutero, Calvino e Wilberforce e muitos outros que estiveram em atividades muito importantes da história da igreja. E aqui na nossa igreja, um homem como o reverendo Oswaldo Emerick, que durante 57 anos foi pastor dessa igreja, e 67 anos pastor da igreja presbiteriana, que foi um herói correndo a carreira cristã. E há também os heróis anônimos, aqueles que não têm nem o seu nome registrado, mas que são conhecidos por uns ou por outros. E vocês têm nas suas famílias heróis da fé que serviram de inspiração. Eu me lembro na minha história de um pastor, reverendo Luiz Boaventura, que foi um homem que, pelo seu exemplo, pela sua palavra, pela sua vida, inspirou a vocação que eu recebi de Deus. E também o meu tio, Natanael Emerick, a minha mãe, que sempre viveu uma vida de fé indiscutível, mesmo passando por maiores problemas, é nessa carreira cristã que nós devemos receber, então, a inspiração e o exemplo desta grande nuvem de testemunhas, ou de testemunhas também, em grego, se escreve com 6 letras, essas letras são mártir. Alguns, como nós lemos, martirizados, outros com sofrimentos que não são sofrimentos físicos, mas são sofrimentos morais, que tiveram que vencer, mas muitos e muitos e muitos heróis que nos servem de apanágio e de exemplo. E a terceira razão é que é a carreira que é inspirada na vitória do Senhor Jesus. Esta é a razão mais importante, esta é a razão máxima, porque não teria nenhum sentido a gente ficar seguindo um líder fracassado. Não teria nenhum sentido a gente ficar correndo atrás de um líder errado. Nós seguimos o autor e consumador da nossa fé. Ele que sem pecado, sem qualquer defeito, sem qualquer mancha, ele serve, ele é colocado como o grande e máximo herói da nossa fé. Ele é o autor, Jesus é o autor e consumador da fé, porque pela sua obediência, pela sua missão, ele sofreu na cruz, venceu a cruz, transformou aquele símbolo de vergonha, como diz aqui, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e ganhou a vitória. E, como diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim, nós, e aos Romanos, nós somos com Cristo mais do que vencedores. Essa carreira cristã é uma coisa interessante, porque na São Silvestre chega alguém em primeiro lugar, em segundo, terceiro, quarto, e assim por diante, até os milésimos lugares. Mas na carreira cristã, no seu conjunto, um já conseguiu a vitória, e ele não fica com a vitória sozinho. Não fica com a vitória para ele. Ele
adjudica, ele entrega, ele delega esta vitória a todos os outros nessa carreira. Nós temos em Cristo a vitória, porque ele ganhou esta carreira através do seu sacrifício. A vitória foi conquistada por ele. E assim, na sua vitória é que nós somos vitoriosos. É na sua vitória que nós também nos associamos. É na sua vitória que nós nos apoiamos para continuar, então, nessa certeza de que ele chegou, ele é aquele em quem nós devemos ter os nossos olhares firmemente colocados, pois ele é o exemplo supremo, o exemplo único que nós devemos ter de verdadeira vitória. Todos os outros são subsidiários, mesmo esses heróis da fé que nós já falamos, eles foram vitoriosos porque Cristo ganhou a vitória. Nós sabemos que essa vitória custou muito. A vitória de Cristo não foi uma vitória que não teve preço. Ela custou o sangue do Salvador, ela custou a vida de Jesus. Mas Deus deu a seu Filho a máxima vitória de ressurgir e nos ganhar, então, a vitória suprema, que é a vitória que Ele nos confere através da sua graça, através do seu amor. Como Paulo fala em 1 Coríntios 15, 58, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar todos juntos? Graças a Deus que nos dá a vitória. Vamos falar de novo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o grande vencedor. Ele que é toda a razão da nossa carreira cristã. E estamos correndo, vamos ter ainda muitas etapas a cumprir, sempre sabendo que a vitória é certa. A vitória já está conquistada. E a coroa será dada, como se diz em Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta carreira cristã é melhor do que qualquer outra carreira que os homens possam inventar, porque essa carreira cristã é criação do Senhor. É a imaginação do coração maravilhoso do nosso Criador, que deu, através de seu Filho Jesus Cristo, a vitória a qual nós poderemos todos nos associar. Que Deus abençoe a carreira cristã de todos vocês. Que vocês tenham toda a felicidade de estar correndo com a certeza da vitória. Vamos agora nos colocar de pé e cantemos juntos o hino de número 318. Ceifeiros da Seara Santa, com poucos fracos sois, mais forte é Cristo vosso Mestre, avante, avante, pois. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor,
subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão e sem cansar, correrão e sem fadiga andarão e sem cansar, voarão e nas alturas como águia serão. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor louvar-se-ão, crescerão em vigor. E sem cansar, verão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão. Correrão e sem fadiga andarão e sem cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Quero dar um aviso aqui que eu esqueci de dar antes, que a escola dominical terá no próximo domingo como preletor da classe única o reverendo Arthur Garcia Martins. Vocês podem ver no boletim o tema que ele vai desenvolver. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, damos-te graças porque Tu nos chamaste e nos alistaste na carreira cristã, na qual nós estamos felizes, mesmo passando dificuldades, mesmo passando agruras, mesmo sabendo que os caminhos às vezes são árduos, mas temos a certeza de que a companhia do Senhor Jesus, aquele que venceu esta carreira e nos ganhou a vitória, está nos garantindo também o êxito da nossa empreitada. Abençoa cada um dos teus filhos aqui presentes, todos aqueles que nos acompanham, que sejam todos abençoados na sua carreira cristã através da vitória de Cristo. E a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e companhia do Espírito Santo estejam conosco e conosco permaneçam agora e para todo sempre. Amém. Sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Abracem alegremente os seus companheiros da carreira cristã.